E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Vou falar aqui dos meus resultados na Loteca 1187. No momento que eu gravo esse vídeo, tem uma partida acontecendo que é a partida do Botafogo. E até eu subir esse vídeo aqui, no final do vídeo eu coloco como que está a situação dessa partida até o momento, né? Agora nesse momento 0 a 0. Pessoal, que rodada foi essa da Loteca 1187, hein? Tá difícil de escolher qual foi o jogo mais emocionante aí do final de semana, viu? Acho que só teve um jogo que não foi emocionante, o resto, todos os jogos, muita emoção. Eu vou falar aqui dos meus erros e acertos. Quero saber de vocês aí também como é que vocês foram nessa Loteca 1187 e se vocês acham que vai haver vencedores ou se esse prêmio da Loteca 1187 vai acumular para a Loteca 1188. Então, sem enrolação, vamos aí para o primeiro jogo, Barcelona e Real Madrid. Meus amigos, minhas amigas, que jogo foi esse? Jogo inacreditável. Barcelona tomou 2 gols muito rápido. Parecia que o Real Madrid vinha para amassar o Barcelona, só que o Barcelona ainda no primeiro tempo virou esse jogo para 3 a 2. E quando o Barcelona fez o 3 a 2, você via nitidamente nos jogadores que se abateram, né? Nos jogadores do Real Madrid, né? Estavam totalmente abatidos. O Barcelona chegou a abrir mais um gol de vantagem, né? 4 a 2. O Real Madrid diminuiu para 4 a 3. Houve mais um gol do Barcelona, né? Mas ele acabou sendo anulado. E essa partida ela terminou 4 a 3. Que jogaço que foi esse? Tava acreditando que seria um jogo muito difícil, por isso que eu usei um duplo aqui no meu palpite. Nos vídeos de análises, né, tinha visto que era um confronto que empatavam muito pouco, por isso que eu fui de duplo aberto. Mas se eu não me engano, nos vídeos anteriores eu até falei se você tiver costume de colocar triplos nessa partida, porque estava muito indefinido o que poderia acontecer. Aqui então foi o primeiro palpite aí que acertamos na gaveta. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. Mesmo o Avaí jogando em casa, nesse palpite aqui eu fui seco no empate, porque o Atlético Goianiense é um time muito ofensivo, mas estava acreditando bastante aí no poder defensivo, né, que o Avaí tem, principalmente quando joga em casa. E foi um jogo bem disputado, truncado, com muitas emoções, né? Quando você joga num empate, você tem que ficar torcendo para que não saia gol para nenhum dos lados, né? Ou se sair gol, o outro time tem que empatar. Então se torna uma partida bem emocionante qualquer contra-ataque, né? E aqui fui seco no empate e foi aquele seco bonito, né? Porque a partida foi 0 a 0 e foi mais um placar aí que acertamos na gaveta. No jogo 3, Fortaleza e Juventude. O gol do Fortaleza no primeiro tempo saiu muito rápido, né? Se eu não me engano foi o Lucheiro que fez aí de cabeça. Parecia que ia ser uma partida fácil, mas o primeiro tempo terminou 1 a 0, um jogo bem truncado, bem chato mesmo de se assistir. Mas no segundo tempo o Fortaleza veio com muita força, não tomou conhecimento aí do Juventude e amassou, né? 5 gols. E essa derrota aí do Juventude, né, acabou derrubando mais um treinador. O Juventude agora até o momento está sem treinador, né? E o Fortaleza gostou de dar goleada, né? Já tinha vencido a sua partida no meio de semana por goleada e agora mais uma goleada. E aqui tô considerando esse placar na gaveta. Jogo 4, Goiás e Curitiba. Considerava uma partida muito difícil. 2 times que estão fazendo um bom campeonato brasileiro Série B. Aqui para eu ter ido seco no Goiás, o que eu tava levando em consideração era o Goiás jogando em casa. Tinha um bom retrospecto contra o Curitiba, a gente viu isso nos 2 vídeos anteriores. E aqui eu fui seco no Goiás, foi um golzinho que só saiu no segundo tempo, mas foi o suficiente aqui para a gente conseguir esse placar na gaveta. Bom, como eu disse, né, o jogo do Botafogo ele tá rolando e nesse momento acaba de sair o gol do Botafogo. Igor Jesus faz 1 a 0, né? Vamos ver se esse placar continua. Por enquanto estamos acertando aqui no palpite, né? Aqui no jogo 5, Grêmio e Bragantino. Outra partida que considerava bem difícil e apertada, não à toa coloquei duplos nessa partida aqui. E parecia que nós íamos acertar essa partida sendo 0 a 0 o jogo, né? Só que a partida no segundo tempo já tinha passado de 40 minutos, estava 0 a 0 e o Grêmio conseguiu fazer o seu gol. Aí na minha cabeça eu já pensei, nossa, vai dar o único palpite que eu não coloquei, né? Coloquei duplo empate Bragantino. Só que ao sair a bola, 1 minuto depois, o Pita foi lá e empatou para o Bragantino.
não deu nem pra torcida do Grêmio comemorar essa vitória, né? E aqui, como nós fomos de empate e Bragantino, foi mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 6, Vitória e Vasco da Gama, hein? Falando em jogo emocionante, esse aqui foi um deles, hein? O Vasco saiu na frente, jogando fora de casa com o Pirata Verrete, gol de cabeça. E pra piorar, né? Antes desse gol, o Vitória teve um jogador expulso. Foi para o segundo tempo, perdendo por 1-0, só que com o apoio da torcida o Vitória foi para cima, com o Renato Kaiser acabou empatando essa partida e depois, quase no final, fez o seu gol que deu a vitória para o Vitória, hein? Que fase do Vasco, hein? Esse palpite aqui nós acertamos, mas acertamos assim, ó, na bacia das almas, hein? Um jogador a menos, o Vitória surpreendeu. Mais um placar aqui pra gente na gaveta. No jogo 7, Mirassol e Corinthians. Esse jogo aqui também, hein? Memphis Depay acabou perdendo um pênalti de cavadinha, só que ainda no primeiro tempo o Kaká fez um gol de cabeça para o Corinthians. O Mirassol voltou para o segundo tempo, né, tentando buscar um empate e conseguiu empatar essa partida. Até esse momento eu pensei, bom, agora que o Mirassol conseguiu empatar, tô acreditando que vai se manter, né, esse resultado, porque o Mirassol também é um dos times que vem empatando bastante. Só que o Mirassol no seu segundo gol deu muita sorte, né? Houve tipo um chutamento para dentro da área, a bola desviou e acabou encobrindo o goleiro Hugo, né, que pegou o atacante do Mirassol sozinho dentro da área. Ele só teve o trabalho de empurrar e esse foi o gol da vitória aí do Mirassol, que foi até o final esse placar. Tô considerando esse palpite aqui no jogo 7 na trave, né? Porque depois desse lance o Corinthians perdeu algumas oportunidades que poderiam ter empatado esse jogo, mas o Mirassol conseguiu se segurar bem e conseguiu uma bela de uma vitória em casa, né? Jogo 8, Atlético de Madrid e Real Sociedad. Bom, esse jogo aqui não tem muito o que dizer, né? O Atlético de Madrid precisava vencer e foi uma noite inspirada aí do atacante Sorloth. Eu nunca vi isso. Em 11 minutos ele fez 3 gols. Ele já tinha feito um hat-trick em 10 minutos de partida. E ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, ele fez mais um, fazendo 4 gols. Eu sei que quem faz 3 gols é hat-trick. 4 gols deve ser hair for trick. Não sei o que é. Bom, mas enfim, sei que esse atacante fez 4 gols, inacreditável. O bom pra gente aqui que foi mais um placar aí que acertamos na gaveta. No jogo 9, Flamengo e Bahia. O Bahia veio com um time misto, mas mesmo assim deu muito trabalho para o Flamengo. O Flamengo abriu o placar logo no início, né, com a Arrascaeta de cabeça. E pelo menos nos 10, 15 minutos iniciais aí da partida, o Flamengo perdeu muitas oportunidades. Parecia que ia ser uma goleada, mas depois dos 20 minutos o Bahia controlou a partida, começou a equilibrar o jogo e foi um jogo bem emocionante, né? Porque no segundo tempo o Gerson foi expulso, o Bahia foi pra cima. Aqui, como nós tínhamos ido seco no Flamengo, então cada contra-ataque do Bahia era um haja coração. Só que o Flamengo conseguiu também controlar a partida no segundo tempo e essa partida terminou 1-0, dando pra gente aqui mais um resultado positivo nos palpites, né? Jogo 10. Newcastle e Chelsea. Esse jogo aqui também estava considerando muito equilibrado, 2 times que estão brigando por vaga na Liga dos Campeões. Só que aos 3 minutos, né, o Newcastle abriu o placar. Sandro Tonali, né, fez o primeiro gol e aos 36 minutos o Nicholas Jackson acabou sendo expulso, facilitando a vida aí do Newcastle, que só conseguiu fazer esse segundo gol no finalzinho, né, com o brasileiro Bruno Guimarães. Aqui, como nós tínhamos ido de duplo aberto, porque a gente tinha olhado os números, né, poucos empates entre eles, estava acreditando que haveria um vencedor nessa partida, por esse motivo eu tinha ido de duplo aberto, acabou batendo mais um resultado aí na gaveta. Jogo 11, Manchester United e West Ham. Bom, sinceramente, o único jogo que me deu uma decepcionada foi esse. Estava esperando bem mais, né, do Manchester United, mas a gente olhando a escalação, o Manchester United veio com um time muito mexido, poupou vários jogadores que eram titulares. Eu não entendi por quê, porque o Manchester United não está numa situação tão tranquila assim no campeonato inglês, está bem perto ali da zona de rebaixamento. Sei que é muito difícil, né, o Ipswich ou Leicester alcançar, né, o Manchester United, mas por questão de honra, né, terminar bem o campeonato. Mas deu para ver que o Manchester United aí tá mais preocupado com a final da Liga Europa. Sabe que o campeonato inglês 2025 tem que esquecer. E o West Ham fora de casa, né, acabou vencendo por 2-0. Tô considerando esse placar aqui para fora, porque para mim foi bem inesperado essa derrota do Manchester United. Jogo 12.
Atlético Mineiro e Fluminense, hein? Voltamos para os jogos emocionantes. Essa partida aqui, a torcida já estava reclamando logo no início, né, do primeiro tempo, todo mundo reclamando que o Atlético Mineiro não estava jogando bem. E para complicar as coisas, o Fluminense, né, no segundo tempo abriu o placar com o Canóbio, uma falha aí do Lianco. Só que o Atlético Mineiro foi buscar o empate aos 77 minutos com o Rubens e aos 84 minutos, né, depois de uma pancada do Hulk, com a defesa do goleiro do Fluminense, o Júnior Santos acabou virando essa partida. Como eu tinha ido seco no empate, já estava vendo o meu palpite indo embora, só que o Kevin Serna, aos 88 minutos, empatou essa partida. Comecei a ficar contente de novo porque meu palpite estava batendo, e aí praticamente no último lance da partida, o Igor Gomes fez o gol de cabeça que deu a vitória aí para o Atlético Mineiro, 3-2. Que jogo emocionante, principalmente aí no segundo tempo. Foi a estreia do gramado sintético aí do estádio do Atlético Mineiro e foi mais uma daquelas partidas emocionantes. Aqui eu tô considerando esse placar na trave, né? Empate no jogo 12, porque esse gol saiu no último segundo da partida. Jogo 13, Palmeiras e São Paulo, hein? Esse jogo aqui foi um jogo bem disputado, mas não com muitas emoções, com várias defesas do goleiro. Teve bastante lance de perigo, mas não com muitas defesas dos goleiros. Mas não deixou de ser emocionante, foi uma partida boa, bem disputada. Gramado também novo aí do estádio do Palmeiras, né? O estádio 2, que o jogo foi lá em Barueri. Como era previsto, né? O Lucas não jogou no gramado sintético. O Oscar entrou no segundo tempo, mas não conseguiu demonstrar muita coisa. E essa partida, né, ela estava indo para o 0-0, bem no finalzinho também. Estava considerando que não iria mais acertar esse palpite. E no último lance, né, depois de uma bela jogada do Vitor Roque, ele deu o passe para um jogador do Palmeiras que chutou. O goleiro Rafael fez uma bela defesa no canto, só que a bola acabou sobrando de novo para o Vitor Roque, que fez o gol. Esse gol ainda foi para o VAR, porque dava a impressão que ele poderia estar impedido, mas depois de ter analisado não estava, e o Palmeiras venceu por 1-0 aí também na Bacia das Almas. Fomos seco aí no Palmeiras e acertamos esse palpite aqui na gaveta. E jogo 14, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está 1-0 para o Botafogo. Tô colocando esse placar aqui por enquanto na trave, porque eu não sei, né, se o Botafogo vai conseguir manter esse resultado. Por enquanto estamos acertando. Se esse placar terminar com vitória do Botafogo, sinceramente eu tô acreditando que haverá vencedores, porque se a gente olhar aqui, na minha opinião, só teve dois resultados inesperados, que foi a vitória do Mirassol e a vitória do West Ham. As demais partidas foram resultados prováveis. Então, tirando o jogo do Botafogo aqui, nos meus palpites foram 10 acertos. Se a partida terminar com vitória do Botafogo, serão 11 acertos, né? Na trave serão 2. E eu tô considerando para fora aí a derrota do Manchester United, né? Para mim foi um resultado inesperado, né? Manchester United jogando em casa perder para o West Ham. Bom, pessoal, é isso. Quero saber como é que você foi nessa loteca 1187 e se você acha que vai acumular também ou se haverá ganhadores. Vamos aguardar, o prêmio está em R$600 mil. Se acumular, com certeza a loteca 1182 vem com um prêmio muito bom aí, próximo de R$1 milhão. Agradeço demais se você assistiu até aqui, espero ver você aí no próximo vídeo. Fui!